reino a Israel, lá atrás, era tudo uma sombra do que seria o verdadeiro reino, que é o reino que Jesus estabeleceu. Então, Jesus engloba tudo aquilo que é do Velho Testamento. Está tudo nele ali, englobado nele. Já expliquei sobre isso. Mas quando Paulo estava no que eu chamo de quarta viagem missionária, os mapas chamam de terceira viagem, mas não faz diferença. A Bíblia mesmo não chama nem de primeira, nem de segunda, nem de terceira, nem de quarta. Paulo estava na cidade de Éfeso, e ele então, lembra, ele ia então passar pela Macedônia e pela Caia, fazendo o recolhimento das ofertas aos irmãos pobres da Judéia. E ele pretendia chegar até Jerusalém, entregar as ofertas e de lá ir para a Espanha, passando por Roma. Então essa seria, a meu modo de ver, a quarta viagem quando ele saiu de Éfeso. Mas então ele saiu de Éfeso e ele então, novamente, olha o data show da fé aqui, certo? Aqui está Éfeso, né, certo? Aqui está a Caia, aqui está a Macedônia. Então Paulo pretendia fazer... Aqui o mar Egeu. Paulo pretendia fazer isso, passar pela Macedônia, pela Caia, ir até Jerusalém, depois ir até a Espanha, passando por Roma. Mas como Tito demorava depois da primeira carta, que Tito levou a primeira carta, demorava para regressar, então Paulo pretendia fazer isso e assim. Então ele mudou os planos, ele fez isso. Mas quando ele fez isso, chegando aqui, ele ia para lá, para Jerusalém, depois para a Espanha e Roma, ele teve problemas aqui, precisou de dar meia volta volver. Daqui ir para lá, de lá ir para lá, para a Espanha, passando por Roma. Quando ele chegou aqui, perto de Éfeso, uma cidade chamada Mileto, Paulo chamou os presbíteros de Éfeso. Chamou os presbíteros de Éfeso e fez um sermão a eles, deu uma mensagem a eles. Aqui em Mileto, antes de continuar a viagem, certo? Para Jerusalém, depois para a Espanha, passando por Roma. É isso que a gente nota aqui, no capítulo 20, 17, eu vou ler para vocês. É meia hora ou uma hora, César? Até 10h10. Não, a mensagem é 9h40. Hã? Até 9h40. 9h40. Eu tenho uma meia hora. Então eu vou resumir aqui. Então Paulo dá... Não, deixa eu ler aqui. Aí eu não preciso explicar muita coisa aqui. De Mileto, mandou a Éfeso. Quem está falando é Lucas, escrevendo a Teófilo, né? Um segundo livro, que o primeiro livro é Lucas, o segundo é Atos. De Mileto, mandou a Éfeso, Paulo mandou a Éfeso, chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, em Mileto, disse-lhes, aí vem a mensagem de Paulo aos presbíteros. Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor, com toda a humildade. A capital da Ásia é Éfeso, né? Com toda a humildade, lágrimas e provações, que pela cilada dos judeus me sobrevieram, e jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, devo-la ensinar publicamente, também de casa em casa. Interessante, o evangelista deve trabalhar publicamente de casa em casa, como foi o caso de Paulo. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Outra coisa interessante, quando a gente vai visitar, tem que falar de Jesus Cristo, tem que falar de Deus, tem que falar da fé em Jesus Cristo. Muita gente fica falando de outras coisas e
é como se fosse a gente coloca a carroça na frente do boi, tem que falar de Jesus, e aí então tudo é ligado a Jesus. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque pregou o Evangelho de Jesus Cristo bem claro. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus, que é o Evangelho. Atendei por vós e por todo o rebanho. Ele está falando aos presbíteros. Então, atendei por vós também, e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Quem comprou com o seu próprio sangue, está dizendo aqui que é Deus, né? Deus, está falando de Deus, está dizendo aqui, anunciar todo o desígnio de Deus, atentai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele, Deus, comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós, penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Falsos irmãos sempre aparecem, falsos presbíteros aparecem, falsos pregadores aparecem, falsos mestres aparecem, certo? Que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos que são santificados. De ninguém cobicei. O ponto que eu quero deixar bem claro começa aqui. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que essas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e os que estavam comigo. Nós sabemos que Paulo fazia tendas também. Então Paulo trabalhava também, e o dinheiro que ele recebia, ele usava também para sustentar aqueles que estavam com ele. Interessante isso, né? Nós sabemos que Paulo tinha Timóteo como filho na fé. Eu não sei, eu acharia que Timóteo teria ensinado a profissão de fazer tendas a Timóteo. Paulo a Timóteo. Eu acharia que sim, né? Mas não tem nenhuma passagem que diz isso, porque Paulo acabou morrendo na segunda carta a Timóteo, né? A gente nota que Paulo seria martirizado, e Timóteo então pegaria o bastão e continuaria o trabalho. Eu entendo que ele também teria aprendido a fazer tenda. Mas isso aí é a opinião minha, eu acho que seria interessante ele ter aprendido, né? Isso aí não sei se aprendeu ou não. Mas em todos os casos, ele trabalhava com as mãos e sustentava também aqueles que estavam com ele. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar que receber. Então Paulo, notem, Paulo está falando aos presbíteros de Mileto, de Éfeso, em Mileto. E ele disse que ele trabalhava com as mãos. E ele então sustentava aqueles que estavam com ele. E ele disse aos presbíteros que eles têm mostrado em tudo que trabalhando, então ele está
aconselhando os presbíteros a trabalharem também. Os presbíteros a trabalhar. Então Paulo trabalhava e ele está aconselhando os presbíteros a trabalhar. Então tenho-vos mostrado, 35, em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados. Então novamente, como o Rony mencionou, para que a gente ganha dinheiro? Certo? Para que? Não é para ajudar também os necessitados? Certo? Está dizendo aqui que é para ajudar os necessitados. E está falando para os presbíteros. Não quer dizer que tudo que você ganha, você ajuda os necessitados, mas se você não ganha, como é que você vai ajudar necessitados? Se você não tem com que ajudar. Mas ele está dizendo aos presbíteros que eles deviam trabalhar como ele trabalhou. Lá na Ásia, inclusive, por 3 anos. E assim socorrer, assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar que receber. Eu entendo que aqui esse dar é econômico, né? É um dar econômico, é trabalhar com as mãos, socorrer os necessitados. Mas sempre é mais bem-aventurado dar que receber. Basta dizer que Jesus, né, ele se deu. Ele se deu, né, para salvar a humanidade. E você vê que mesmo ele não trabalhando, entre aspas, lembra que ele alimentou milhares com pães e peixes, pelo menos 2 vezes? Então, na verdade, eu creio que é interessante a gente pensar também em ajudar os necessitados. E mais bem-aventurado é dar do que receber. Mas quem falou isso? O próprio Jesus. Só que é aqui de acordo com Paulo. Você não nota essas exatas palavras de Jesus, né? Jesus falou isso. Paulo está dizendo que Jesus falou isso. Mas é interessante que ele está falando aqui, no contexto dos presbíteros trabalharem com as próprias mãos para poder ter como dar. Como dar. Porque mais bem-aventurado é dar que receber. Por que é mais bem-aventurado dar que receber? Bem, podemos conjecturar um pouco sobre isso. Primeiro, porque se você dar, é porque você tem o que dar. Certo? Como é que você vai dar se você não tem? Então é mais bem-aventurado dar que receber, porque você tem e pode dar. Certo? E também, eu diria que mais bem-aventurado é dar que receber, porque quando você faz isso, certo? Você está então, como o Rony mencionou, está colhendo a justiça de Deus. E a justiça de Deus, você tem que se dar, de uma maneira geral. Porque, novamente, qualquer ensino de Cristo, eu vou de cima para baixo para não contrariar o Rony aí, certo? Então você tem a Escritura, você tem a fé na Escritura, a obra da fé na Escritura e o resultado que vem da parte de Deus, que é a justiça, a bênção, e como o Rony mencionou, aqui você chama do que você quiser, obra, obedecer, seguir as instruções, o que você quiser chamar. Mas é interessante que você vai ter que fazer alguma coisa na obra. Então você tem que se dar. Você tem que se dar. Certo? Porque a instrução está lá. Você vai ter fé na instrução. Já você tem que ter a fé. Você que tem que ter a fé. Porque a Escritura está ali. Você tem fé ou não tem fé, a Escritura está lá. Certo? Então você vai ter que ter a fé na Escritura. Já está se dando. E aqui, a obra, você vai dar a obra.
Você é que vai fazer a obra, certo? Da fé na Escritura. Consequentemente, você vai receber a justiça de Deus que se revela no Evangelho, ou seja, nesse caso específico, nessa escritura específica aqui, na qual você teve fé, e você fez a obra da fé, se deu, e você então colhe a justiça da parte de Deus. Então, eu entendo tudo que nós estamos falando aqui, tendo a ver com bens materiais, no caso de nós obedecermos e nós fazermos alguma coisa tendo a ver com as instruções, nós estamos nos dando. Mais bem-aventurado é dar que receber. Inclusive, certo, como foi mencionado pelo Rony da parábola do homem rico e Lázaro, ele não se deu. Então ele não foi bem-aventurado. Ele foi mal-aventurado. Ele não foi bem-aventurado. Ele acabou indo para o inferno, vamos dizer assim. Ele não recebeu a justiça porque ele não deu. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então nós precisamos aprender, certo? Que nós temos que aprender a fazer isso. E como já foi mencionado, nós temos tantas oportunidades de dar. E como o Rony mencionou também, não é somente o rico que dá, o pobre também dá. Você lembra, ajuda aos irmãos pobres da Judeia? Paulo está a caminho de levar a ajuda dos irmãos macedônios e acaios aos irmãos pobres da Judeia. Então, e ele parou em Mileto. Ele não estava sozinho, não, tinha vários com ele. Mas ele parou em Mileto, nessa viagem tinha vários com ele. Ele parou em Mileto e fez essa exposição aqui para os presbíteros. Então, até mesmo no contexto imediato, é um contexto de se dar, porque ele estava levando aquilo que foi dado. E você lembra em 2 Coríntios capítulo 9, do versículo 6 em diante, quais são as bem-aventuranças de se dar nessa ajuda econômica aqui? Ali não... as bem-aventuranças ali são, na verdade, como eu já disse, elas são indescritíveis, certo? Vamos mencionar lá, vamos mencionar lá em 2 Coríntios capítulo 9, diz assim, e é nesse contexto aqui, imediato, Paulo está levando, mas no contexto da mensagem, mais bem-aventurado é dar que receber, vamos ver aqui, nesse caso específico aqui, do que deram os macedônios e acaios para ser levado para os irmãos pobres da Judeia, vamos ver algumas bem-aventuranças aqui, nesse caso específico. Mas não há dúvida que toda vez que você dá, e ali a memória de ver é econômico. Ele falou trabalhar. Paulo trabalhou com as mãos, falou para o presbítero trabalhe, porque é mais bem-aventurado dar que receber. Então tem a ver com uma ajuda econômica a alguém. Entendeu? Então a bem-aventurança, e nesse caso específico aqui dele estar levando aquilo que os macedônios e os acaios deram para os irmãos pobres da Judeia, tem várias bem-aventuranças aqui. Então vamos ver nesse caso específico aqui. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, diz assim, e isto afirmo, que aquele que semeia, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. O ponto aqui é a ajuda. Ok? Se dando
para os irmãos pobres da Judeia, dando bens econômicos. Já falamos sobre essa passagem aqui. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Olha só uma bem-aventurança aqui. Deus ama quem dá com alegria. Mas se você... A alegria aqui está implícita no fato que você está dando com alegria. Então você está dando. Com alegria Deus ama. Olha uma bem-aventurança aí. Deus ama aquele que dá com alegria. Entendeu? Olha o 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu Deus aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Deixa eu continuar aqui. Porque o versículo 12. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova dessa ministração, glorifico a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para com todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Não tem como você medir as bem-aventuranças aqui. Não tem como você medir. Elas são imensuráveis. Imensuráveis. Basta dizer que no versículo 19 diz assim, versículo 15, graças a Deus pelo seu dom inefável, um dom imensurável. Mas o dom aqui é especificamente tendo a meu modo de ver, com as bem-aventuranças. Com as bem-aventuranças aqui. E olha o tamanho das bem-aventuranças aqui. Não dá para medir. Então, mas olha só. Eu falei, acho que ontem, né? Olha os superlativos aqui. Olha a amplitude, a grandeza, a abundância, a superabundância dessas bem-aventuranças aqui, tendo a ver com mais bem-aventurado dar que receber. Por exemplo, no versículo 7, Deus ama. Dá para você medir o amor de Deus? Deus ama quem dá com alegria. Como é que você vai medir o amor de Deus? Não tem como você medir o amor de Deus, para começar. Não tem como medir. Olha como é bem-aventurado o homem que dá, ok? E olha só, Deus pode fazer-vos abundar, olha a abundância, em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Versículo 10. Deus suprirá, aumentará a sementeira, multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade. Só aí já contei 13 superlativos, se é que eu contei certo aqui. Eu não contei tudo, mas 13 superlativos, tendo a ver com a bem-aventurança. Mais bem-aventurado é dar que receber. Mas tem mais aqui, tem mais bem-aventurança aqui, porque olha só, graças estão sendo atributadas a Deus. Os cristãos judeus estavam agradecendo a Deus pela liberalidade dos irmãos gentios, certo?
eles estavam também orando em benefício dos irmãos gentios, olha só, em virtude da superabundante graça de Deus que havia nos irmãos gentios. Então, graças a Deus pelo seu dom inefável. Então, é ou não é mais bem-aventurado dar que receber? Mas eu quero fazer uma outra aplicação aqui, que eu acho interessante. Não estou escutando. Ok. Dois lados. Bem-aventurado é receber. Porque se você recebe, porque está precisando. Você está com fome. Lá, os irmãos judeus estavam passando necessidade, fome. E os irmãos gentios levaram comida. Não é isso uma bem-aventurança? Exatamente, supre a necessidade, é bem-aventurança. Mas é mais bem-aventurado dar que receber. Então tem bem-aventurança dos dois lados, recebendo e dando, mas é mais bem-aventurado dar que receber. Agora, o interessante, um ponto, eu quero fazer uma outra aplicação aqui. Paulo está falando com os presbíteros de Éfeso, ok? Você sabe, não sei se você sabe, mas eu já ouvi várias vezes de que nós deveríamos ter presbíteros tempo integral. Quem já ouviu isso? Ninguém. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, obrigado. Pelo menos não estou sozinho. Ok. Se não tivesse presbítero tempo integral, né, o trabalho iria melhor, coitado. Paulo está dizendo aqui que os presbíteros devem trabalhar. Então não pode ser tempo integral, não deve ser tempo integral. Não é que é errado, eu não estou dizendo que é errado, mas essa ideia de que se nós pagarmos para termos presbítero tempo integral, ou termos evangelista tempo integral, aí solucionaria todo o problema. Paulo falou, eu trabalho com as minhas mãos e estou aconselhando vocês, presbíteros, a trabalhar com as suas próprias mãos. Então a solução não está em não trabalhar, isso é tempo integral. Aliás, vocês aqui, como eu falei, o único aqui que não se encaixa aqui sou eu. Porque eu recebo um salário e não trabalho com as minhas próprias mãos. Mas e se os irmãos decidiram, amém, aleluia, tudo bem comigo, eu faço isso há mais de 50 anos, tudo bem. Mas o que eu digo é o seguinte, vocês podem trabalhar, pregar o evangelho, mesmo trabalhando, vocês podem pregar o evangelho, mesmo trabalhando, vocês podem ser presbíteros, porque é uma questão de uma função na vida. Na vida. Por exemplo, você que trabalha e você é marido, você é um esposo, você, não, eu moro com a minha mulher, vou chamar de mulher agora, mas eu não sou esposo porque eu trabalho. Entendeu? Você não é esposo mesmo trabalhando? Você não é pai mesmo trabalhando? Não é em tempo integral. Que negócio é esse? Então quer dizer, eu só vou ser evangelista se eu for tempo integral? Quer dizer, você não pode ser evangelista não, mesmo trabalhando, mas você pode ser pai mesmo trabalhando, você pode ser um esposo mesmo trabalhando, você pode pertencer a alguma organização que você pertence mesmo trabalhando. Agora, na hora de trabalhar para o senhor, tem que ser tempo integral? Que negócio é esse? Entendeu o que estou dizendo? Não vejo nada de errado em ser tempo integral, ok? Basta dizer que eu sou, e eu não reclamo, e tem muitos que são, não vejo problema nisso.
Mas não é necessário, ainda mais no campo missionário. No campo missionário é difícil você conseguir manter pregadores ou manter presbíteros tempo integral dando um salário, quando na verdade o campo missionário você tem muitas coisas que fazer para estabelecer a igreja. Por exemplo, um prédio, um local de reunião, né, que a gente gosta de ter um local de reunião. Mas como é que você vai adquirir um local de reunião e pagar pregador tempo integral ou presbítero tempo integral e ao mesmo tempo adquirir um local de reunião? Nos Estados Unidos, não é comparação, mas é uma ilustração, as igrejas podem ter pregador tempo integral, podem mandar missionário, porque o prédio está pago. Aqui onde nós estamos aqui, dificilmente o prédio é pago, onde a gente está. Então a gente tem que usar o dinheiro ali, ou tem que fazer outras coisas tendo a ver com o trabalho missionário. Então é difícil. Mas o ponto é o seguinte, não é necessário que seja tempo integral, recebendo um salário, para fazer o trabalho de evangelismo ou para fazer o trabalho de presbitério, ou diaconato, ou qualquer trabalho na igreja. Nós temos uma nova vida, como já foi falado, uma nova vida em Cristo, ponto final. E essa nova vida em Cristo implica também na nova vida financeira, na nossa vida de pregação, de dedicação, de visita, de ajudar os irmãos e assim por diante. Paulo está dizendo aqui, eu trabalhei os 3 anos aí, ele ficou 3 anos na Ásia. Eu trabalhei com as minhas próprias mãos nesses 3 anos que eu fiquei na Ásia. Ajudei também os que estão comigo e eu aconselho vocês, presbíteros, a trabalharem também para que vocês possam ter com que ajudar os necessitados. Então que possamos aprender a nos dedicar, certo? Ao trabalho do Senhor, mesmo não sendo tempo integral. Somos, mas não quer dizer que vamos receber um dinheiro para ter que deixar de trabalhar no campo secular para poder fazer a obra. A obra vai ser feita independentemente de sermos ou não sermos tempo integral. Podemos trabalhar. Eu já disse isso e vou repetir aqui. Se eu tivesse a escolha, e vou terminar. Se eu tivesse escolha entre ter um trabalhador comigo, tempo integral, trabalhando 40 horas por semana, só para fins de matemática aqui, 40 horas por semana, ok? Um tempo integral, que tu vai trabalhar comigo. Ou, a escolha é entre esse tempo integral, ou 10 tempo parcial de 4 horas cada um. 10 vezes 4, 40. Então, 10 de 4 horas versus 1 de 40 horas. Qual que eu prefiro? Os 10? Os 10. E 4 horas por semana, quem é que não teria 4 horas por semana? Entendeu? Então essa ideia de que, se a gente tivesse pregador tempo integral, se a gente tivesse presbítero tempo integral, a igreja seria outra, não concordo com isso. Não depende disso para que a igreja seja uma igreja ativa e bem dedicada e bem fiel. Ok?